vamos para a nossa segunda parte, continuando o nosso estudo aí na página 15, tá? Os portugueses e a formação do Brasil. Em 1500, os portugueses desembarcaram pela primeira vez no território que hoje forma o Brasil, tá? Então, grifem aí, ó, em 1500, os portugueses embarcaram pela primeira vez no território que hoje forma o Brasil. Quando avistaram o Monte Pascoal, na chamada Costa do Descobrimento, localizado no estado da Bahia, nas proximidades das cidades de Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha, a forma de ocupação e de exploração que os portugueses praticaram durante o processo de colonização foi decisiva para a formação do território e do povo brasileiro. Então, a forma como eles ocuparam e exploraram o território, tá? Foi decisiva para a formação do nosso território e do nosso povo. A arquitetura também é uma importante marca na colonização portuguesa. Nas cidades históricas colonial de diversas regiões do país, é possível ver a arquitetura como um traço forte que marcou esse período no passado. Lembra quando nós falamos sobre as cidades históricas, né? Principalmente a cidade de Ouro Preto, que ela tem muitas marcas do passado, ela tem muitos monumentos, construções, né, que lembram a época do Brasil colônia, né? Então essas cidades elas são muito importantes para a história, né, do Brasil, né? Porque marcou, esse período foi um período que marcou muito o nosso passado. Com o intuito de extrair riquezas, os portugueses foram ocupando grandes extensões de terras, expandindo suas fronteiras, abrindo fazendas e organizando a produção de mercadorias e construindo vilas e cidades, tá? Então, aqui a professora também quer que você, ó, marque seu texto. Com o intuito de extrair riquezas, os portugueses foram ocupando grandes extensões de terras, tá? Até aqui, ó. Dessa palavra até cidades aqui. Então, o que eles queriam aqui no Brasil? Extrair as riquezas, né? Então, por isso eles foram entrando, foram ocupando, né? E foram se apropriando do nosso território brasileiro. A colonização portuguesa marcou a formação do território brasileiro, suas fronteiras e sua imensa extensão. Além disso, colocou em contato diferentes povos e suas culturas. Então, a colonização portuguesa também, né, foi útil para isso, né? Marcou a formação do território brasileiro, do país que nós conhecemos hoje. Também as suas fronteiras. Talvez, se eles não tivessem... Se os portugueses não tivessem colonizado e descobrido o Brasil, se fossem outros povos, nós não seríamos o Brasil que nós somos hoje, né? Nós seríamos diferentes, talvez não teríamos toda essa extensão, né, que nós temos. Extensão territorial, tá? Terceiro ano. A cruz instalada na praça, onde foi rezada a primeira missa no Brasil em 1500, ó. Aqui é a cruz, né? Com certeza é outra cruz, eles vão... Aqui é como se fosse um marco histórico, tá? Terceiro ano. Então, aqui eles vão, né, preservando, né, esse marco histórico. E essa cruz, ela tá na cidade de... Em 1500, na cidade de Santa Cruz Cabralha, na Costa do Descobrimento, no estado da Bahia. A cidade recebeu esse nome em homenagem ao navegador português Pedro Álvares Cabral, responsável pela chegada das caravelas portuguesas ao Brasil. Então, o responsável, né, pela chegada, responsável por essa navegação, por essa expedição que descobriu o Brasil foi o Pedro Álvares Cabral, né? E essa praça, ela recebeu esse nome, né, por causa dele. Essa praça não, essa cidade, ela recebeu esse nome aí, ó, de Santa Cruz Cabralha, em homenagem ao Pedro Álvares Cabral. Se quiser saber mais sobre como foi o primeiro contato entre os portugueses e os indígenas, leia o livro A Carta de Pero Vaz de Caminha para Crianças, tá? De Tony Brandão. Nessa carta datada de 1500, Pero Vaz conta quais foram as primeiras coisas que os portugueses fizeram ao desembarcar no Brasil e como foi o primeiro contato com os indígenas. Então, se você quiser ler essa carta, tá? Dá uma pesquisada aí. E essa carta é diferente, é para crianças. Então, vocês vão entender melhor como foi o primeiro contato entre os portugueses e os indígenas, certo?
sabe sobre a chegada dos portugueses ao Brasil e sobre o início da colonização? Converse com seus colegas. No seu caso, você vai conversar com a sua família. O que você entendeu até agora sobre a chegada dos portugueses ao Brasil? Eles chegaram, o que eles fizeram, o que eles vieram procurar, qual era o intuito deles, tá? O que vocês entenderam até agora? Então, conversa aí com a pessoa da tua casa. Vamos lá. Em 1532, o rei português decidiu enviar outros portugueses para povoar o território brasileiro. Ao chegarem aqui, eles construíram a primeira vila São Vicente. Então, aqui, ó, ao chegarem aqui, marquem aqui, ao chegarem aqui, eles construíram a primeira vila São Vicente, localizada no litoral do estado de São Paulo. Então, vocês vão marcar com o marcador de texto aqui, até São Paulo, tá? Nessa vila, os portugueses deram início à organização da atividade econômica mais importante desse período, a plantação da cana-de-açúcar. Então, a atividade econômica mais importante desse período, vocês também vão grifar, a atividade econômica mais importante desse período era a plantação de cana-de-açúcar, tá? Então, a primeira vila construída aqui foi a Vila de São Vicente, certo? E a atividade econômica mais importante desse período aí, no período colonial, era a plantação e a produção de açúcar. Era a plantação de cana e a produção do açúcar, tá? Então, aqui é a Ilha de São Vicente, ó, o mapinha dela, tá? Tá na página 16. Vamos lá, página 17. A atividade açucareira logo se tornou bastante lucrativa e se espalhou pela faixa litorânea em torno das propriedades onde se produzia o açúcar. Foram se formando outras vilas e cidades. Então, por causa desse trabalho, né, da atividade açucareira, então o plantio da cana, a produção de açúcar, que era bastante lucrativa, o que aconteceu? Perto dessa atividade econômica, tá? Atividade econômica é algo que se trabalha, tá? E vai gerando lucro para as pessoas, para uma sociedade, né? E essa atividade econômica, ela foi fazendo com que as pessoas morassem ali por perto. Então, o que aconteceu? Foi aumentando, né? Foram formando vilas, foram formando cidades, né? Em razão desse trabalho da produção do açúcar e da plantação de cana. Então, as pessoas elas foram se aglomerando ali, né? A população foi aumentando e as cidades foram se expandindo. A primeira cidade fundada no Brasil, vocês também vão grifar aqui, tá? Terceiro ano. A primeira cidade fundada no Brasil foi Salvador, em 1549, tá? Então, vocês vão grifar aqui, ó. A primeira cidade fundada no Brasil foi Salvador, em 1549. Tá no atual estado da Bahia. Então, Salvador existe até hoje, fica lá na Bahia. A sua construção foi uma iniciativa de Tomé de Souza, enviado pelo rei de Portugal para instalar aqui o governo geral da colônia. Além de ser a primeira cidade, Salvador também foi a primeira sede do governo português, ó. Então, foi aqui que se instalou a primeira sede do governo português. O mapa a seguir mostra as vilas e as cidades que existiam a partir da instalação do governo geral em 1549. Então, o governo português veio, se instalou aqui, né? Ele tinha que governar tudo isso que estava acontecendo, né? Todo esse crescimento que estava acontecendo no território na época da colonização. E as cidades foram crescendo, foram aumentando, ó. Aqui é uma planta, ó. É uma planta de Salvador, da cidade de Salvador. Olha quantas embarcações tinham aqui, gente. E aqui, ó, eram as pessoas já assim instaladas, as casas, né? Com certeza aqui do lado eram as plantações de cana de açúcar, né? Com certeza também por aqui tinham as fábricas, as usinas de açúcar, tudo muito diferente do que nós temos hoje, porque hoje nós temos a tecnologia, né? Mas naquela época já se produzia açúcar
E olha como é diferente, né? Eram diferentes as plantas das que nós conhecemos hoje. Vamos lá então, página 17 ainda, tá? Aqui nós temos ó, o mapa de vilas e cidades brasileiras por volta do ano de 1580. Então, eram as vilas e cidades brasileiras que foram retratados aqui neste mapa, tá? Então, no mapa é possível perceber que o território que hoje corresponde ao Brasil estava dividido em duas porções de terras. Então, o Brasil estava dividido em duas porções de terras. Do lado da linha do Tratado de Tordesilhas, aqui ó, é a linha do Tratado de Tordesilhas, que eu já vou explicar para você o que é, tá? Então, do lado da linha do Tratado de Tordesilhas ficavam os domínios portugueses e do lado esquerdo da linha, os domínios espanhóis, tá? Então, do lado esquerdo, do lado direito ficavam os domínios portugueses e do lado esquerdo os domínios da linha, os domínios dos espanhóis. Então, desse lado aqui, ó, ficavam, né, a parte que os portugueses comandavam, né, que era dos portugueses. E deste outro lado aqui, ó, ficavam a parte que pertencia aos espanhóis, tá? Antes mesmo da chegada dos portugueses, tá? Tá. Vamos lá. Então, eu vou explicar agora para vocês o que é o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, tá? É um acordo assinado entre a Espanha e Portugal, tá? Para dividir as terras descobertas, tá? E as terras também que ainda iam ser descobertas por ambas as coroas da Europa. Coroa é rei da Europa, rei de Portugal, tá? E o Tratado de Tordesilhas de 1494 fixava uma linha imaginária. Gente, é uma linha imaginária, tá? A gente imagina essa linha, ela não existe mesmo, cortando o território brasileiro, tá? Fixava uma linha imaginária para que a posse de terras já descobertas e das terras que ainda seriam conhecidas por esses dois povos. Então, era uma linha imaginária para dividir as terras que pertenciam à Espanha e as terras que pertenciam aos portugueses, a Portugal, entendeu? Então, aqui, ó, eram as vilas e as cidades que tinham, né, por volta do ano de 1580, tá? Aqui nós temos o desafio na página 17. Faça novamente uma comparação entre o mapa reproduzido nesta página, da página 17, e faça e o mapa histórico feito por Luiz Teixeira lá na outra página. Lá. Deixa eu ver que página que era o mapa de Luiz Teixeira. Era na página 15, tá? Então, a página, você vai fazer uma comparação do mapa que está na página 17 e o mapa de Luiz Teixeira lá na página 15. E procure observar uma semelhança e uma diferença entre eles, tá? O que desses dois mapas, o que eles têm de parecidos? E o que eles têm de diferentes, tá? Ao todo, quantas vilas e cidades existiam no Brasil por volta de 1580? Então, você vai observar o mapa aqui, ó. Você vai contar, tá? Quantas vilas e cidades existiam, tá? Por volta de 1580. Então, tudo que está escrito aqui são vilas e cidades. Certo, terceiro ano? Façam as atividades das páginas 12, 13, 14, 16 e 17. E se você tiver qualquer dúvida, chama a prof no WhatsApp, tá bom, meu amor? Um beijo para vocês. Até a próxima aula, meus amores. Fiquem com Deus.